A gente já vai restabelecer a conexão com o professor aqui para ele dar continuidade, me conectando com ele. Ele já está fazendo contato aqui com o professor. E só que a gente vai deixar o link do formulário para certificados lá na nossa bio, entre hoje até amanhã, para quem acompanhou se inscrever lá para a gente ver o certificado de horas. E aí, pode continuar, professor. Não, basicamente isso. A gente vai ter um rebaixamento da capacidade de consumo da classe média, um aumento da pobreza e da miséria, né? Uma massa de estudantes das redes privadas vão tentar migrar para as redes públicas. Na verdade, esse movimento já está crescendo, né? E aí justamente a possibilidade de atender a todo esse contingente num estado que já é fragilizado vai passar para a coisa do EAD, né? Seja no ensino básico e de novo, seja na universidade, porque quem que vai ter dinheiro para pagar uma Anhanguera da vida? Né? Né? Os arranjos são vários. Né? As possibilidades de arranjo são várias aqui. Né? Então, de fato, o cenário não é nada promissor, né, nesse sentido. Né? A gente está lidando, sim, com, né, um processo que é de médio prazo, né, quiçá de longo prazo. Né? Então, a gente vai precisar de muita organização, a gente vai precisar de muita criatividade política, muita criatividade de organização, né? E, né, de uma revitalização do discurso radical. Uma revitalização do discurso radical. Né? No sentido mesmo de pensar uma outra alternativa que não a da esquerda, evidentemente não da direita, e não a da esquerda que foi colocada até agora, porque essa daí, no meu entendimento, ela já se esgotou. No meu entendimento, ela já se esgotou. Né? Só para lembrar, não sei se vocês perceberam, mas quem era o ministro interino até a posse agora do Decotelli, né? Diretor interino do MEC, né? Ele trabalhou na gestão Haddad. Né? É interessante. O espectro ideológico, assim, a capilaridade desse grupo desses caras, inclusive todos pela educação, assim, ela pega da direita até setores da esquerda. Por isso a gente precisa de uma nova radicalidade. Inclusive, professor, no programa sobre educação, né, do plano de governo do Haddad nas eleições, justamente estava esse discurso de empreendedorismo na educação, é um discurso em consonância também com os planos do Banco Mundial. Né? Então, de fato, o professor coloca aqui do cenário para a educação, com o novo ministro, né, mostra que a gente não tem que ter esperança alguma, perspectiva nenhuma de que vá vir algo de positivo nas instituições do governo. Né? Então, é por isso que é importante a gente pensar as palavras de ordem, né, de setores da esquerda que tem se esvaziado em palavras como fora Bolsonaro, fora Weintraub, né? Veja, e aí fora Weintraub, então é uma vitória, e agora entra outro que é alinhado ideologicamente é a mesma coisa, a gente vai ficar entre fora, 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 um e outro, e a gente não vai dar uma perspectiva, uma saída, né, para a gente poder, de fato, mudar, vai só fora, fora até quando? Né? Então, acho que o professor colocou é importantíssimo, porque a perspectiva ela há sim uma saída, a gente não quer cair aqui no pessimismo, no niilismo de que não tem saída, ela há, mas é na mobilização dos estudantes, com os professores democráticos, progressistas, né, empenhados. O professor colocou muito bem, é claro que vai haver, tanto no movimento estudantil como na categoria de professores e técnicos, aqueles mais avançados, dispostos a lutar, aqueles mais no centro, entre luta, não luta, convence agora, fica vacilante, e aqueles mais atrasados mesmo, que vão defender a AD, que vão defender privatização, que vão defender o sucateamento, entendeu? A gente não pode ter ilusão de que a gente vai conseguir uma mobilização de 100% de todos os setores para poder barrar isso.
Não, a gente tem que começar pequeno, na luta, no dia a dia, entre aqueles setores que estão nos apoiando, e aí, com certeza, né, com uma causa justa, a gente vai elevando o nosso grau de mobilização. Isso é assim na história, né? A história nos mostra que é assim. E no movimento estudantil, a gente tem exemplos que, de fato, hoje, né, se o movimento estudantil majoritário, né, até, claro, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, se ela está totalmente paralisada, imobilista e presa, né, ao governo, e ela serve mais como uma camisa de força dos estudantes do que uma ferramenta de mobilização, não quer dizer que não haja entidades dispostas a lutar no movimento estudantil. É muito pelo contrário. Eu trago até um exemplo aqui da UERJ, né? O professor, não sei se o professor conhece essa luta aí do campus, mas não sei nem se foi no mesmo campus, né? Mas em 2017, se eu não me engano, houve uma ocupação do Bandejão, um restaurante universitário que estava fechado, né, há algum tempo porque não havia verba, e os estudantes foram lá, ocuparam e mostraram que é sim possível conquistar vitórias, e aí obrigaram, né, a reitoria da UERJ a abrir um novo edital para contratar uma empresa a servir refeições no bandejão. Entendeu? Então mostra que com mobilização é possível. E eu, pelo que eu acompanhei dos companheiros da UERJ, eu sei que não começou uma grande ocupação do bandejão, começou pequena, mas ela foi crescendo porque os estudantes viram a justeza da reivindicação. Tem exemplo também da greve da UNIR, a Universidade de Rondônia, em 2011, que é uma greve que derrubou um reitor, a única greve na história do nosso país que foi capaz de derrubar um reitor do seu cargo, né? Veja o peso que teve essa greve. Então, acho que a gente tem exemplos, sim, que apontam que é possível a gente conquistar vitórias, né, no movimento estudantil, junto aos professores democráticos que nos apoiam, né, mas tem que partir da nossa mobilização, do nosso empenho. A luta é cansativa mesmo, o professor falou, a militância ela é dia a dia, né, mas a gente tem que ter perspectiva de que essa é a única saída, né? Se a gente for ficar esperando por ministro da educação X ou Y, pelo governo X ou Y, presidente X ou Y, a gente não vai avançar nunca, a gente vai ficar sempre estagnado. Então, vou colocar aqui concordância com tudo que o professor colocou nesse sentido, né, em relação também ao fechamento das instituições, né, da militarização do governo, militarização das instituições supostamente democráticas do nosso país, né, vai se agravar sim, o cerco vai fechar e nós, né, que nos colocamos como contraponto a isso, precisamos usar da nossa criatividade para poder lutar em meio a isso, né, porque a luta ela jamais vai cessar, não vai parar, né, essa militarização da sociedade, do governo, a privatização das universidades está totalmente em consonância com isso. Ideologicamente, eles precisam formar, né, estudantes politizados para poder suportarem essa militarização, suportarem essa dominação ideológica da direita e da extrema-direita, né, sem se levantar contra isso. Né? Mas nós temos que ser o contraponto a isso, tem que ser outro polo da contradição e mostrar que vai haver luta, né, que os estudantes e os professores que, que querem lutar vão lutar, e se a gente tiver mobilização, calma, paciência, né, a gente vai conseguir conquistar vitórias importantes daqui para frente. Acho que é isso. Não tem mais nenhuma questão que foi colocada, professor. Eu queria só, antes do professor finalizar, perguntar para o professor se a gente pode deixar pública a gravação no nosso Instagram, colocar no YouTube a gravação, salvar ela e deixar para os estudantes assistirem depois, pode ser? Tenha vontade. Certo. Então, fica à vontade, professor, para fazer uma consideração final. Então, em nome do CAPED, agradecer a participação do professor, agradecer imensamente mesmo ter aceito o nosso convite, contribuiu muito para o debate, foi assim, excelente, acho que melhor do que talvez a gente pudesse prever, e estamos à disposição para manter aí o nosso contato para talvez mais lives, outros debates, né, da pedagogia, não só o centro acadêmico, mas outras entidades também que a gente puder travar a luta junto com o professor, eu acho muito importante a gente manter esse diálogo. E é isso, fique à vontade, professor. Bom, quero novamente agradecer o Centro Acadêmico, né, pela organização dessa atividade, né, por estar mobilizado, né, diante desse cenário, né, terrível, em que as dificuldades são várias, né, são várias para todos nós, né, ficar aqui, né,
né, na tela, né, a mais de 9 horas da noite, de uma sexta-feira, depois de uma semana inteira, né, organizando atividade, cuidando da vida, né, cuidando da saúde. Né? O nosso primeiro desafio nesse primeiro momento é sobreviver, né, sobreviver com saúde, saúde física, saúde mental, né, para poder, a partir disso, né, juntar forças, né, reunir energias para poder se opor a todo esse conjunto de atrocidades que vem acontecendo, né, é um grande esforço. É um grande esforço e, como todo esse grande esforço legítimo, ele precisa ser louvado. Né? Nesse sentido, eu saúdo, né, os colegas, as colegas aqui do Centro Acadêmico de Pedagogia, né, da Unifesp. Né? Me coloco completamente à disposição, né, de todos vocês, né, todos vocês, né, para aquilo que for possível ser feito, né, dentro das condições, obviamente, né, impostas a nós. Né? É, e é isso. Acho que, né, temos muita coisa a fazer, há muito a ser feito, né, exige dedicação, existe empenho, existe preparo, preparo político, preparo intelectual, isso é fundamental. Né? O movimento estudantil precisa de uma agenda política e também de uma agenda de formação, uma agenda teórica. Isso é fundamental para a nossa luta também. Né? E acho que momentos como esses são momentos em que essas coisas também são proporcionadas. Né? E né, eu me despeço de vocês aqui, agradecendo novamente, né, mais uma vez, né, e desejando a todos vocês, né, saúde, né, nesse momento tão difícil, e que, enfim, as estratégias que vocês estejam desenvolvendo aí agora, junto com seus colegas de outros centros acadêmicos, dos departamentos, etc., agora, dos técnicos administrativos, né, ajudem vocês, né, na superação dos problemas da Unifesp. Tá? Muito obrigado. Certo. Então, só para encerrar, vou ler um último comentário aqui de uma estudante, Rosana Batista, que nos acompanha. Ela diz: não há vitória sem lutas. Oportunidades estão aí, não há descanso. Só não podemos concordar com o que está acontecendo com a nossa educação. Então é isso mesmo. Queria então novamente agradecer o professor e a todos aqueles que nos acompanharam. Dizer novamente que o link para certificados está na bio e podem acessar para a gente enviar o certificado de horas complementares. Professor, desculpa pela demora que se estendeu, né? O professor já teve uma reunião longa aí mais cedo, né? Como disse, está trabalhando bastante nesse período, apesar de não estar tendo aulas presenciais. A gente agradece imensamente, né? Saúde a participação. E como diz o nome da nossa gestão, né? Em homenagem ao grande Gonzaguinha, e vamos à luta. Vamos à luta. Valeu, professor. Tchau, Boa gente. noite. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau a todos.